Dezembro é o mês de conscientização a respeito do HIV e o YouTube ele está com uma hashtag chamada Vamos Combinar. A ideia central dessa hashtag é tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos sobre HIV e AIDS. Como eu também acho esse tema relevante, eu trouxe alguns pontos sobre isso dentro do mundo da arte. Todo mundo já ouviu falar de um caso de algum ator, algum músico, algum artista que morreu em decorrência de complicações da AIDS. Na música a gente tem exemplos famosos, como por exemplo do Cazuza, tem até aquela música, né? Meu prazer, agora é risco de vida. E também temos Freddie Mercury, né? The Show Must Go On, a música que ele compôs logo após descobrir que ele tinha, né, AIDS. Esses artistas eles acabaram se tornando símbolo de uma luta, de uma resistência, de uma geração que teve que lutar muito para conseguir apoio, para conseguir auxílio no tratamento dessa doença, para combater uma epidemia que estava surgindo ali no começo dos anos 90, no final dos anos 80. E um dos grandes nomes dentro do mundo da arte que ajudou a criar consciência sobre a AIDS foi Keith Haring. O meu prazer agora é risco de vida. Keith Haring nasceu em maio de 1958 e desde cedo ele teve uma inclinação para as artes plásticas muito grande. Jovenzinho ele já começou a estudar design, depois ele se mudou para Nova York, ele era lá da Pensilvânia, se não me engano. Ele se mudou para Nova York e continuou estudando arte em Nova York, só que em Nova York ele teve um contato muito grande com os grafites, que ali no começo da década de 80, eles representavam toda a explosão cultural de Nova York. Eles tinham uma conexão muito forte, obviamente, com o movimento do hip hop, afinal o grafite é um dos pilares ali do movimento do hip hop, tem essa ideia de ser uma arte pública e, de certa forma, uma arte política também. Quando Keith Haring olhou essa estética de arte pública e política, aquilo ali falava muito com o que ele pensava a respeito da arte. Ele via a arte como um elemento de transformação individual do próprio artista, mas ele também via a arte como um elemento de transformação da comunidade, uma parada importante para o desenvolvimento do ser humano de um modo geral. Inspirado pelo grafite, Keith Haring começou a desenvolver uma estética de trabalho de desenhos públicos, fluidos, muito inspirados obviamente pela pop art, afinal eles têm um caráter muito cartunesco, ele trabalha muito com a questão de cores vivas e ele traz toda uma essência de conceitos humanos universais para sua obra. Ele fala o tempo todo sobre sexo, ele fala o tempo todo sobre amor, sobre guerra, sobre paz. E como ele era homossexual, o lado homoerótico também aparece nos seus trabalhos. Keith Haring ele não era simplesmente homossexual, né? Ele era um grande ativista da causa gay. Ele era abertamente homossexual e levava isso para o seu discurso, ele levava isso para sua arte, ele achava importante essa declaração de uma sexualidade que era marginalizada, que era vista com preconceito, ele sofria muito homofobia e ele trazia isso nos seus trabalhos, ele jogava na cara do público muitas dessas questões que ele queria dar visibilidade, que ele queria trazer à tona. Ele não queria que essa sexualidade fosse reservada a simplesmente quatro paredes fechadas longe dos olhos da sociedade. Assim como a heterossexualidade ela é encarada pela sociedade sem tabus, ele achava que a homossexualidade também deveria ter o mesmo tratamento. Em 1988, Keith Haring descobriu que ele tinha o vírus do HIV, que ele já estava com as manifestações da AIDS, inclusive. A partir disso, o trabalho dele, que já tinha uma inclinação politizada muito forte, ele tinha vários trabalhos em ações sociais, para esse lado mais político-social mesmo, começaram também a se voltar sobre a conscientização a respeito do vírus do HIV, a respeito da AIDS. Ele tinha até um lema que era muito interessante: ignorância é igual a medo, silêncio é igual a morte. Quando você não sabe de uma coisa, você cria um monstro em cima dela, você pode trazer o medo para as pessoas. E a AIDS naquela época, gente, ela era vista como uma doença apenas de homossexuais. Ela era vendida para o público como se fosse uma doença que apenas gays pegavam, e eles pegavam essa doença por causa de sua promiscuidade. A comunidade heterossexual ela poderia estar feliz e garantida porque ela não pegaria essa doença, porque só gays promíscuos que pegavam. Então, além de você ter um preconceito muito grande, uma ignorância muito forte sobre a doença, isso também criava um discurso de ódio em cima dela, né? Por isso que a ignorância é igual a medo. E Keith Haring, ele queria acabar com essa ignorância a respeito da AIDS. Ele queria que as pessoas percebessem que ninguém estava imune à AIDS, que ela era uma epidemia de um modo geral. E que você não tem que ficar calado perante aquela questão. Porque se você ficar calado, se você não procura ajuda, se você não fala sobre isso, causa morte. Por isso, o silêncio é igual à morte. E é pensando nisso que o Keith Haring, além de fundar uma instituição para ajudar crianças com AIDS, ele também se associou
associa a ACT UP, que era um movimento não governamental que tinha esse intuito de trazer esclarecimentos a respeito da AIDS e lutar pelos direitos das pessoas que estavam doentes. O governo ignorava essas pessoas, existia um grande preconceito contra elas, então um grupo não governamental se juntou para tentar trazer direitos para as pessoas, pesquisa, remédios, atenção que essas pessoas deveriam receber e principalmente entender o que estava acontecendo, entender o que era aquela epidemia. O símbolo, inclusive, da ACT UP é um triângulo rosa, faz referência aos triângulos rosas que os homossexuais usavam nos campos de concentração nazistas. A diferença é que eles só inverteram o lado. Os nazistas, eles colocavam o triângulo virado de ponta cabeça e a ACT UP começou a usar esse triângulo virado para cima. Mas, claro, faz uma referência total a esse processo de extermínio de uma raça, né? Quando você simplesmente ignora a doença que está crescendo entre os homossexuais e fala que é uma doença deles e eles que se virem, é claro que você está promovendo ali um genocídio ou que pelo menos você é conivente com esse genocídio. O Keith Haring, ele acabou morrendo logo depois de montar a sua fundação para as crianças. Ele morreu com 31 anos, mas todo o seu trabalho, todo o seu legado se destinou a cuidar daquelas crianças também e também trazer conscientização a respeito da AIDS aí pelo mundo afora. Ainda sobre o ACT UP, eu tenho uma dica bem legal pra vocês, que é o filme 120 Batimentos por Minuto, que é o filme que está representando a França no Oscar de 2018 na categoria de melhor filme estrangeiro. O filme, ele fala sobre a ACT UP em Paris, ele fala sobre a ação da ACT UP ali, conscientizando as pessoas no final da década de 80, no começo da década de 90 em Paris, e é um filme extremamente denso. Eu tive o prazer de ver esse filme no Festival de Cinema do Rio, e gente, foi uma das experiências cinematográficas mais impactantes que eu tive na vida, porque o filme ele fala o tempo todo sobre vida, sobre morte, sobre tesão e sobre doença, sobre prazer e sobre dor, mas ele traz isso de uma maneira tão crua e visceral que pega o espectador de um jeito que é até difícil explicar. O filme ele tem lá um romance, né, para ilustrar toda essa questão. Ele fala lá sobre um dos participantes lá da ACT UP de Paris e tem todo ali um caso de amor, né, dentro da história. Só que o jeito que eles falam sobre a AIDS, o jeito que eles representam o tesão, o jeito que eles engessam várias questões é de uma maneira tão dura que, gente, quando o filme acabou, a sala de cinema ela tava lotada e ela ficou em silêncio absoluto. Eu nunca vi um filme acabar e ninguém tem coragem de falar nada. Algumas pessoas bateram palmas, mas foram umas palmas extremamente tímidas e as pessoas não tinham coragem de trocar conversas umas com as outras, porque o filme ele acaba de uma maneira tão... eu não vou dar spoilers, mas o filme ele acaba de uma maneira tão densa que a gente saiu em silêncio da sala e aquilo ali foi uma experiência comovente. O filme 120 Batimentos por Segundo ele vai estrear agora em janeiro, em cenário nacional. Fica a minha recomendação, o filme é dirigido pelo Robin Campillo. E galera, sexo é maneiro? É legal de ser praticado? É, mas a conscientização a respeito também é muito maneira. Vamos se prevenir, vamos cuidar da nossa saúde e aproveitar a arte por aí, pelo mundo afora e sem preconceito também a respeito dessas questões. Espero que esse vídeo ajude a destruir um pouquinho os preconceitos que envolvem esses assuntos. Deixem nos comentários os artistas que vocês conhecem que também trabalham essa estética, que também trazem a conscientização sobre HIV, deixem dicas de filmes. Gostaria muito de aprender mais e acabar com essa ignorância que existe em todos nós. Um grande beijo e tchau, tchau!